Eu cumprimento a todos com uma ótima noite e a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. Meu nome é Florisvaldo, eu tenho hoje 56 anos, sou de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, do bairro Amizade, e meu pastor é o pastor Silvano. Que Deus abençoe a vida dele e a vida de todos lá de Jaraguá do Sul e Santa Catarina. Irmãos, eu quero dizer para vocês que com 50 anos eu fiz uma cirurgia. E eu quero começar com um versículo que começa no livro de Tiago 5, no versículo 16. E diz assim: e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Por que eu comecei com essa mensagem desse meu testemunho? Essa palavra fala a respeito de oração. E eu sei que muitas pessoas não me conhecem, mas uma coisa eu tenho certeza, que muitas pessoas oraram por mim naquele leito de enfermidade ao qual eu me encontrava. Porque quando você vai orar por uma pessoa, você eleva sua mente e eleva suas mãos para os céus e diz: Senhor, alcança, Senhor, aquela pessoa que está no leito de hospital. Alcança, Senhor, aquela pessoa, Senhor. Eu não a conheço, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Essa pessoa será alcançada, com certeza, pelas suas orações. E por mim não foi diferente. Eu fui alcançado pelas orações dos irmãos. Porque não só aqui em São Paulo, como em Santa Catarina, como em Porto Alegre, como no Brasil inteiro, e também acredito até que pelo mundo, porque eu conheço várias pessoas de outros países. E essa oração me alcançou. Irmãos, vou começar o meu testemunho, que esse testemunho é para glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele é dono da vida. E Ele fez algo muito grandioso na minha vida. Tudo começou quando eu estava aqui em Jaraguá do Sul e eu senti um cansaço, mas um cansaço, me dava uma dor no peito, aquela opressão por dentro e eu não sabia o que era. Aí eu fui no médico. Aí chegando no médico, aí ele pegou e falou: olha, eu vou te encaminhar para um cardiologista. Aí esse cardiologista pegou eu em Jaraguá do Sul, me mandou para Curitiba. Por quê? Em Jaraguá do Sul não tinha cardiologista. Aí eu fui para Curitiba. Aí chegando em Curitiba, fiz alguns exames, expliquei para o médico, igual falei para vocês. O que acontece? Ele pegou e falou: como que é essa dor? Aí expliquei uma dor que me aperta aqui no peito. Aí ele pegou e falou: ó, eu vou fazer o seguinte, eu aqui e o médico do outro lado da mesa dele. Falou: ó, eu vou te passar para você fazer um cateterismo. Aí eu, meu Deus, um cateterismo? Pensava que fosse me passar uma esteira. Aí, automaticamente ele falou assim: olha, se eu for fazer um exame de esteira, vai demorar muito. E até voltar esse exame para cá, vai ser tarde. Então, por isso que eu te pedi para você fazer um cateterismo. Aí eu falei: então tá bom. Aí esse cateterismo ficou marcado e ele falou: agora você retorna para a sua cidade, quando ficar tudo pronto, você vem para fazer. Aí eu falei: então tá bom. Aí eu voltei para lá para fazer o cateterismo. Cheguei lá nesse dia de fazer o cateterismo. Eles rasparam a minha virilha e começou ali esse exame, né? Onde foi passada uma câmera pela virilha e começou a subir
Quando chegou num ponto onde essa câmera passava por dentro da veia, essa veia ficou obstruída numa situação que não dava para passar. E o que aconteceu? Aí o cirurgião, na hora, ele apertou um botão para poder injetar o iodo no meu corpo. E esse iodo, irmãos, como advertência para os irmãos, é algo que é perigoso se a gente não fizer um exame antes para saber se você pode participar desse exame com o iodo. Você pode chegar até mesmo a morrer. Então você não pode ser alérgico a camarão. Se você não for alérgico a camarão, você pode fazer esse exame. Aí quando ele injetou esse iodo, o que aconteceu? Essa veia ela rompeu. Essa veia ela rompeu e estourou aqui dentro. Estourou por dentro e começou a vazar. Aí na hora o cirurgião me tirou dali e me levou para uma maca, fez o curativo e me colocou numa outra sala. Falou, aguarda aí um instante. Aí veio um outro cirurgião e falou para mim, você viu lá, que eu estava olhando no telão, né? Você viu lá o que aconteceu com você? Falei, vi. Aí ele falou, então, se você não fizer uma cirurgia hoje, amanhã você não está mais vivo. O que você vai fazer? Aí eu falei, mediante o que o senhor acabou de me falar, eu não tenho opção nenhuma, não é verdade? Eu vou fazer a cirurgia. Então essa foi a pergunta que ele me fez. O que você vai fazer? Prestem muita atenção nessa pergunta. O que você quer fazer? Você quer vida ou você quer morte? Foi essa a pergunta. Aí dali imediatamente ele pegou e chamou o cirurgião com toda a equipe dele para vir me fazer a cirurgia. E essa cirurgia começou, a cirurgia do meu coração. E na cirurgia ele me cortou o peito, e ali cortou também a minha perna esquerda, onde retirou a safena para começar a remendar tudo. E ele pegou e começou a fazer a cirurgia. Mas antes mesmo eu perguntei para o cirurgião que fosse me aplicar anestesia. Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou estar entubado? Aí ele, não, só depois que você voltar da cirurgia. Eu falei, então tá bom. Aí ele começou a cirurgia. Então ele cortou na minha perna, cortou e retirou a safena, abriu aqui o meu tórax, fez um corte enorme também, né? E aí tirou o meu coração para o lado de fora e começaram a remendar, fazer safena, fazendo mamárias, remendando aquela veia que foi estourada no princípio. Aí quando eles estavam fazendo esse monte de remendos ali, o meu coração infartou. Nesse momento que ele infartou, 25% do meu coração ali morreu. E graças a Deus, eles me ressuscitaram com injeção, porque choque não pode dar mais. Então foi com injeção. Aí essas injeções, o que aconteceu? Voltou o meu coração. Então ali eu creio que foi a minha primeira vida que Deus me deu de novo. Eu voltei à vida naquele momento. Aí depois disso eles começaram a continuar nessa parte da cirurgia. Essa primeira veia que foi remendada ficou ali já mais ou menos certo. Depois a outra terminou a cirurgia, eles pegaram e fecharam. Acabaram a cirurgia e ligaram de novo, para circular de novo a bomba. Quando foi circular de novo, aí começou a vazar de novo essa veia onde tinha rompido. Só que eles não tinham mais o que fazer. Não tinha mais. Ia abrir de novo?
Não tinha mais o que fazer. E ficou daquele jeito. Aí remendaram ali, pegaram, colocaram em cima da maca e dali me encaminharam para a UTI. Aí eu acordei antes de ir para essa outra UTI. Aí eu estava sem o tubo. Aí eu perguntei pro cirurgião, falei, e aí, não estou entubado, como que é? Ele falou, não, agora você vai para outra cirurgia e lá sim você vai ser entubado. Normalmente eles colocam igual esse cassete, né? Aquelas coisinhas quadradas de carro, né? Que é CD, né? De CD cassete, né? Então normalmente eles colocam um. E ali eles colocam as drogas. As drogas, né? Para poder fazer a parte do medicamento. O normal é uma. Para mim fizeram 5. Foram 5 dessas daí. E nessas 5, aí me levaram para UTI, cheguei lá e eu apaguei, fiquei em coma. Fiquei acho que uns 10 dias em coma. Aí depois eu acordei de novo. Quando eu acordei, aí uma enfermeira olhou para mim e falou, olha, graças a Deus o senhor voltou. Aí eu falei, graças a Deus mesmo, estou aqui de volta. Então Deus ali me trouxe de volta naquele lugar. E ali eu fiquei ali no meio daquela enfermaria de UTI grande, onde tinha do lado do meu leito, acho que umas 10 pessoas também, que acabaram de fazer a cirurgia ali também. E aí, estava eu ali me recuperando. Quando nessa recuperação, tinha aqueles tubos que é colocado direto no nariz. 2 tubinhos colocados direto no nariz, para controlar o oxigênio. Até ali estava bem. Quando então a minha esposa foi me visitar e meus filhos também. Porque a minha esposa estava ali e a médica falou, ele tem filhos? A minha esposa falou, tem. Quantos filhos ele tem? 2. São adultos? São adultos. Pode mandar vir os 2 para cá. Aí, mas por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar vivo. Não sabemos. Porque até aqui nós fizemos o que nos permitiu. E agora é entre ele e Deus. Então essa foi a condição que eu fiquei. E a minha esposa, saindo dali imediatamente, chamou meu filho, o mais velho, estava em Jaraguá do Sul, e o mais novo estava aqui em São Paulo. Aí eles pegaram o carro deles e foram correndo até Curitiba. Chegando em Curitiba, o que aconteceu? O meu filho mais novo, ele era fortinho nessa época, né? Bem gordinho mesmo. Aí a médica olhou e falou, olha, só que ele estava desesperado e perguntou, qual a situação do meu pai? Ah, seu pai, se tiver uns 5 minutos de vida é muito, porque a gente não sabe te falar. Mas como, doutora, a senhora não sabe falar? O que a gente poderia fazer, nós fizemos, agora entre ele e Deus. Aí o que aconteceu? Ele ficou desesperado. Naquele momento ele pegou, correu ali no corredor, se ajoelhou, pediu a Deus, clamou ao Senhor, e a médica vendo aquela situação, ela voltou para o quarto, falou comigo, olha, não vou deixar aquele teu filho entrar. Mas como, doutor? Ele veio de tão longe e a senhora não vai deixar ele entrar? Mas por quê? Não, porque desse jeito eu não vou ter só um, vou ter 2 aqui dentro, eu não quero isso, não vou deixar ele entrar. Falei, não, senhora, pode deixar ele entrar, pode deixar ele entrar. Aí deixou ele entrar. E graças a Deus ele entrou e eu estava ali na cama, assim, deitado. Aí ele, oi pai, o senhor tá bem? Aí eu, graças a Deus. Nossa, a médica falou que o senhor estava morrendo. Eu falei, mas ainda não chegou a minha hora não. Ainda estou aqui, graças a Deus. Aí ele pegou e saiu. No que ele saiu, aí eu apaguei de novo. Eu estava com efeito de muitos medicamentos, muitas drogas ali, né? Dormi de novo. E aí, nesse meio tempo, a minha esposa, ela estava ali no alojamento do lado. E era muito distante.
Era cerca de mais de 10 quilômetros, mais ou menos, e ela tinha que ir andando. Tinha uma van, mas a van de vez em quando vinha para recolher alguém e levar para lá. E essa foi uma luta da minha esposa. E a minha esposa esteve ali comigo esse tempo todo. Graças a Deus, glória a Deus pela vida dela, porque ela ficou ali comigo. Conheço muitas mulheres que abandonam em determinadas situações. Minha esposa ficou ali do meu lado. Aí, irmãos, eu estava com aquela mangueirinha no nariz ali, respirando. Quando de repente uma enfermeira-chefe pegou e falou, vamos mudar esse equipamento, vamos colocar aquela máscara. Colocar aquela máscara. Aquela máscara foi colocada e a máscara, ela tinha um botãozinho do lado. E esse botãozinho do lado, ele estava travado e não vinha ar. Não vinha ar naquela hora. Não vinha ar e eu estava ali assim faltando ar e não respirava. E a enfermeira sentada lá na mesa e eu ali sem respirar. Aí de repente uma enfermeira chegou e falou com a outra, olha, tá acontecendo alguma coisa com o paciente. Aí ela pegou e falou, não, só eu troquei a máscara, é assim mesmo. Demorou um pouquinho, eu não aguentava mais, não tinha mais ar, eu estava ali sufocado. Tentava me bater, só que eu estava com os braços amarrados e as pernas amarradas. E aconteceu isso, aí ela veio. Essa que falou primeiro veio lá e chegou e tirou a máscara, olhou e achou o botãozinho. Ela virou o botão, aí veio o ar. Aí eu, graças a Deus pela vida dessa enfermeira, porque ela me salvou naquele momento. Então, graças a Deus, Deus deu mais uma vida ali para mim. Mas também antes disso, quando a minha esposa entrou no quarto, a primeira vez, eu estava entubado. E com esse tubo que desce na garganta, a minha esposa chegou, olhou para mim e tentou falar. E na hora que eu fui levantar o pescoço para conversar com ela, o tubo desceu. No que desceu na minha garganta, parou de novo. E eu parei de novo a respirar. E não conseguia. Aí a minha esposa ficou desesperada, não entendeu o que era que estava acontecendo. E ela pegou e ficou desesperada, e eu comecei a ficar agitado, porque não tinha ar. A enfermeira lá viu aquele movimento, chegou lá, o que você está fazendo? Você está deixando o seu esposo desesperado, é melhor sair para fora. Colocou a minha esposa para fora. Colocou ela para fora porque ela estava me desesperando. Aí o que aconteceu? Aí de repente ela pegou e veio e puxou o tubo. Graças a Deus o tubo saiu e eu voltei a respirar de novo. Graças a Deus ali, Deus também me deu a vida novamente nesse momento. E graças a Deus por isso, irmãos, porque nessas condições eu estaria morto. E como a gente fala, Deus é Deus, que se Ele fechar a torneirinha do oxigênio, irmãos, nós morremos. Aí nós vamos falar, nossa, mas é tão rápido que a gente nem percebe. Se Deus faz isso, nós vamos morrer. E é rápido demais. E é isso que acontece quando Deus fecha a torneirinha do oxigênio. Glória a Deus por isso. Irmãos, nesse meio tempo eu quero aproveitar e agradecer pela vida dos enfermeiros. Porque naquele dia que eu voltei toda nessa situação, eu chamei os enfermeiros que estavam ali ao meu redor e falei essa mensagem para eles, que está em Mateus 25, no 35. Porque eu tive fome. Ali, irmãos, é uma coisa terrível. Quando você está dentro do hospital, você sente fome, você sente sede. Eu vou continuar lendo para os irmãos entenderem.
Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Irmãos, a gente sente uma sede terrível. É algo que não dá para explicar. Eles molhavam o algodão na água e molhavam nos meus lábios. Porque, irmãos, é algo terrível. Eu era estrangeiro, porque eu estava fora da minha cidade. Estava lá, assim, sabe, perdido. E hospedaste-me. Então me hospedaram lá. E eu estava nu, porque estava sem roupa ali, sem nada. A gente fica, olha, irmãos, na pior situação. Quando a gente pensa que é alguma coisa na vida, a gente não é nada. A gente não é nada, 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 nada. E me vestiste, adoeci e me visitaste. Estive na prisão. Aquilo para mim era uma prisão, irmãos. Que você está ali num lugar que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. E fosse me ver. Então, irmãos, essa mensagem que eu deixo para as enfermeiras, para o grupo de enfermagem, que o que você for fazer, faça com amor. Amor, amor mesmo. Porque lá naquele meio, existiam as pessoas más também. Existia pessoas más. Existiam muitas pessoas boas, mas também as más também estavam ali naquele meio. E o que você for fazer, faça por amor. Porque a gente nem sabe para quem a gente está fazendo hoje. Se é para você mesmo, se é para um parente, não importa, mas faça com amor. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu quero deixar para o pessoal de enfermagem. Os médicos também são maravilhosos, tá? Aí, irmãos, o que aconteceu? Aí acabou essa situação, aí eu voltei pro quarto, tô lá me recuperando. E dali, né? Deixa eu tomar água. Aí quando a gente pensa que tudo se acabou, fala, já passei por tudo isso. Graças a Deus, agora eu vou para casa, vou começar a me recuperar, vou ficar bem de novo, né? Então vou ficar bem de novo. Aí quando você está nessa situação, o que acontece? Eu estava em casa e nessa época eu cuidava de um pesque pague. E esse pesque pague, eu cuidava dos peixes, né? Então eu saí, peguei o pote, né? Para jogar ração pros peixes e tal. Aí eu tô caminhando, irmãos. Daqui a pouco, o meu braço direito parou. Eu com o esquerdo apoiava e ele caía de novo. Apoiava e ele caía de novo. Daqui a pouco minha perna direita parou. A perna parou e eu ia caindo. Aí meu filho, lá na beirada, estava com um carro. E o carro não estava dando a partida. Ele estava lá tentando fazer o carro funcionar e não conseguia. Aí ele me viu naquela situação e falou, ô pai, ô pai, ô pai. E nessa hora, eu não consegui falar. A minha fala parou. A minha boca entortou e eu ia caindo. E meu filho me amparou, me pegou e levou para o carro. Deu na partida, o carro pegou e fomos embora. Do lado passou, pegou a minha esposa chegou. Aí ele chegou, mãe, o pai tá ruim, mãe, eu acho que deve estar endemoniado. Porque olha, tá com a boca torta, tá assim, assim. Aí ela parou, olhou, falou, não, tem alguma coisa errada. Vamos levar ele para o hospital. Correram, me levaram para o hospital, já estava lá em Guaramirim. Aí nesse hospital lá em Guaramirim, o que aconteceu? O médico começou a fazer os testes, começou a fazer os exames e ele pegou e falou, olha, ele está tendo um AVC. Leva ele para o Hospital São José urgente. Aí me colocaram na ambulância e a ambulância correu, me levou lá para o hospital. Chegou no hospital,
Chegou no hospital, eles correram, me deram umas injeções, me levaram para uma sala, começaram a tirar a radiografia do meu corpo, começaram a tirar a tomografia do meu cérebro e me levaram por uma outra sala, me aplicaram mais remédios e me levaram para outra UTI, depois para outra UTI e por final eu fiquei lá na UTI amarrado de novo. Me amarraram, me deixaram lá amarrado. E aí eu fiquei mais uns dias lá, uns 10 dias mais ou menos. E o que aconteceu? Depois desses 10 dias, aí fui me recuperando. Aí eu acordei, vi um cunhado de um lado, um cunhado do outro, olhei. Aí só olhei e desmaiei de novo. Aí depois me levaram pro quarto, aí comecei a me alimentar, né? Não sozinho, alguém me dava na boca e tal. E aí eu comecei aos poucos a falar, comecei aos poucos a tentar mexer alguma coisa. E às vezes eu não falava nada certo. Só que na minha cabeça estava tudo certo. Eu falava tudo certíssimo. E aí minha esposa e meus filhos davam risada. Mas o que será que eles tanto dão risada? O que está acontecendo? Porque eu às vezes ia falar alguma coisa... Para mim, na minha cabeça, estava certo. Tipo assim, tinha uma janela aberta, eu ia falar assim, ó, fecha essa janela aí. Em vez de eu falar assim, dessa forma como vocês ouviram, eu falava, pô, me pega aquele Colgate lá e traz aqui para mim. Então, era coisas assim, eles começaram a sorrir, dava risada, porque eu não falava nada com nada. Mas na minha cabeça era tudo assim. Então, irmãos, se um dia você tiver uma pessoa que teve problema de AVC, se lembre, essa pessoa ela está consciente. Ela pode não falar para você entender, mas ela está consciente. Então você que está ali do lado, desenvolva alguma coisa para você se comunicar com essa pessoa. Porque essa pessoa tem consciência do que está fazendo e do que está falando. Então, irmãos, aí eu estava ali. Aí depois desse dia, eu comecei a mexer o braço, comecei a comer sozinho. Aí o médico veio, me examinou, falou um pouco comigo, falou, vou dar alta para ele. Aí me deu alta, aí eu levantei da cama, desci, aí meu filho, calma pai, você vai cair, você vai cair. Aí eu, não vou não. Aí eu desci, comecei a caminhar até o banheiro para tomar um banho, e que eu ia embora, estava de alta. E voltou a mexer a minha perna também. Então, aí dali, o médico falou, agora eu vou te encaminhar para um neurologista. E você vai falar com o neurologista daqui 3 meses. Aí eu fiquei em casa, me recuperando e tal. Aí depois fui no médico, um neurologista. Aí minha esposa chegou, não, doutor, ele está falando tudo errado, ele não está falando nada certo. Aí minha esposa falou, aí o médico falou, não, mas fique tranquila. Porque ele vai voltar a falar e vai falar tudo certinho. Então, graças a Deus, eu estou aqui hoje, dando esse testemunho para os irmãos. E não precisei fazer fisioterapia, não precisei fazer nada, Deus me restituiu por completo. E hoje em dia eu vejo várias pessoas que às vezes têm uma deficiência no braço, ou na perna que sai arrastando a perna. E graças a Deus eu não tenho nada disso. Graças a Deus. Deus até permite que hoje eu dirija um carro. Até um carro eu ando dirigindo. Graças a Deus por isso. Então Deus é muito maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo é todo merecedor de toda essa honra, de toda essa glória. Porque tudo depende de Senhor Jesus. Tudo, nós dependemos de tudo. Tudo. Para finalizar, eu quero ler o versículo em Josué 1, no versículo 3. Josué 1, no versículo 3. Que diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, para mim, esse versículo diz o seguinte: que todo lugar que eu for, que Deus permitir que abra uma porta para eu dar esse testemunho maravilhoso, engrandecer o nome de Deus, o Senhor Jesus,
lá eu estarei, para a honra e glória do nosso Deus. E esse é o meu testemunho, que esse testemunho fortaleça a fé de todos vocês, que cada dia mais você acredite que Deus ainda faz milagres, e milagres maravilhosos na nossa vida. Então eu agradeço a Deus, agradeço por essa rica oportunidade.